Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Nós ouvimos o louvor. Ele pede ao Senhor para que ele não seja o solo à beira do caminho, que nós sempre possamos pedir a Pai que sejamos terrenos férteis. Amém? Para que a palavra dele venha frutificar em nossas vidas e através de nossas vidas. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Marcos 4. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. A parábola do semeador, bem conhecida. Mas eu creio que papai vai falar um pouco com a gente. Mais um pouco com a gente nessa manhã. Amém? Diz a palavra. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Algumas versões, à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi lido a tua palavra, Pai. Usa-me como teu instrumento para que tudo que seja falado aqui esteja de acordo com a tua vontade. Que nossos corações estejam abertos, Pai, para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Continua conosco, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Essa passagem eu a levei nas Pérolas do Reino, sexta-feira passada. Mas quis Deus que eu a trouxesse novamente aqui, talvez um pouquinho mais detalhada, para que nós possamos assimilar, perdoa, pastor, um pouquinho mais. Amém? E essa passagem ela também é registrada no livro de Mateus e de Lucas. E ela mostra a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus com os nossos ouvidos carnais, mas também, talvez mais importante, ouvirmos com nossos ouvidos espirituais. Porque quando a gente ouve com o espírito, a gente guarda no coração. Amém? E Jesus contou essa ilustração das sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solo, para explicar o tipo de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente nos chama atenção para que tipo de resposta nós damos ao Evangelho. E nessa passagem Jesus fala de 4 tipos de solo que recebem a semente, que é a palavra de Deus, né? Ele fala do solo à beira do caminho, do solo pedregoso ou rochoso, do solo de espinhos, espinhoso, e do solo fértil. E cada um com as suas características que irão afetar o crescimento da semente. Muitos irmãos pregadores já pregaram sobre essa passagem. Eu mesmo já preguei algumas vezes, falando que esses 4 tipos de solos são os 4 tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. Porém, refletindo um pouco mais nessa mensagem, papai ele foi me mostrando que em determinadas vezes em nossas vidas, devido à nossa instabilidade, né, à nossa inconstância emocional, nós vivemos também esses 4 tipos de solos. Nós alternamos, não deveria ser assim, mas acontece. E Jesus começa falando do solo à beira do caminho, que se refere àquelas pessoas que ouvem o Evangelho,
mas a rejeitam. Se opõem ou simplesmente não compreendem que é fundamental ter a fé em Jesus Cristo. Infelizmente, nesse caso, a semente, que é a palavra de Deus, ela chega a germinar na terra, pois não encontra um coração favorável no ouvinte. Nesse primeiro solo, ele está duro, ele está firmado em si mesmo e impede que a semente germine. O solo ele não se abre para que a semente possa brotar. É semelhante à dureza do coração do homem, que impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida. Ela fica à beira do caminho. E esse caminho é Jesus, nós sabemos disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Amém? E essa semente na beira do caminho, ela fica tão superficialmente nas ideias humanas, que vem o inimigo de nossas almas e retira da nossa mente. Ela seca. É muito rápido. Que ela está à beira do caminho. Porque também acontece que, infelizmente, as pessoas estão tão presas nas suas verdades pessoais que ficam insensíveis ao que Deus está falando. Não aceitam uma exortação, não aceitam um conselho, se tornam donos da verdade e acabam por ficar à beira do caminho sem perceber. Não porque Deus colocou ela lá, mas porque ela impediu de Deus tirasse ela de lá. Estão entendendo? Tem pessoas que, por terem um tempo muito grande no Evangelho, elas acreditam que já sabem tudo. Não precisam aprender mais nada. Aí não aceita uma palavra, não aceita um conselho. E se esse conselho vier de um novo convertido, então, aí que ela não vai ouvir mesmo. Porque ela acha que ele não tem nada para contribuir com ela. Eu não sei se os irmãos conhecem ou conheceram alguém assim. São copos cheios. Elas não permitem mais nada. Acham que não tem mais nada para aprender. Alguém conhece alguém assim? Infelizmente, mas acontece. Esse solo também são pessoas que também estão tão presas às tradições e às doutrinas humanas que elas se fecham. Porque elas acreditam que o que importa é aquilo que ela acredita. Mesmo que seja mostrado que está errado. Mas ela não acredita. Ficam presas às suas convicções, endurecidas naquele solo à beira do caminho. E impedem que a semente brote e cresça. E o inimigo vem e rouba a semente. Coloca para a gente, Júnior. Hebreus 3, versículo 7, o início do versículo 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Não endureçais os vossos corações. Ah, eu tenho 500 anos de evangelho, já sei tudo. Amados, nós não sabemos nada. Nós estamos sempre em processo de conhecer. Amém ou não amém? E Jesus ele também fala do solo pedregoso, ou do solo rochoso, que são aquelas pessoas que têm simpatia pela palavra de Deus. Elas aparentam receber a mensagem de fé em Jesus Cristo e gostam. Mas quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. Elas estão na superfície, não se aprofundam na palavra. Gostam de ouvir o evangelho, têm satisfação de ouvir,
pede para você falar do evangelho, mas quando vem um problema, logo desistem. O sol quente das lutas diárias acaba secando os brotos, porque ela não tem raiz firme. Fica só na superfície. Desculpa a expressão, tem até uma frase que usa aí, eu acho ela bem pesada, mas desculpa, é o crente oba-oba. Escuta, né? Como a surfista, o irmão falou muito bem, vai surfando, mas não se aprofunda. Quem está entendendo? Né? Quando essas pessoas, quando enfrentam uma dificuldade, logo abandonam a fé. E o inimigo de nossas almas, ele está sempre ao derredor, buscando nos distrair, uma forma de distrair, de nos afastar do propósito de Deus. E por vezes ele coloca essas pedras, né, solo pedregoso em nosso caminho, para nos desanimar, para nos tirar do foco. E Jesus, quando fala do solo pedregoso, ele nos ensina que não basta somente você ter uma emoção para fazer crescer a palavra de Deus. Porque a emoção humana, ela, como já falei, ela oscila, ela vai e volta. Então não basta você ser emotivo, você tem que se aprofundar na palavra de Deus. Com todo o respeito, não é uma crítica, mas tem muitas igrejas que fazem aquele movimento de emoção, bota um som e tal, é a pessoa, glória e aleluia. Mas depois sai dali, o glória de aleluia ficou lá na igreja. Por quê? Porque não criou a raiz. Estão entendendo, amados? Amém? É preciso ter uma fé verdadeira em Jesus Cristo. É necessário darmos lugar a Ele para que Ele cresça. Uma vida total entregue a Ele. Uma vida que abra espaço para que Ele transforme o nosso coração. Eu já falei aqui algumas vezes, para nós deixarmos de sermos convencidos, para sermos convertidos em Cristo. Amém? Coloca para a gente, Júnior, Lucas 22, 31 e 32, Jesus falando para Pedro. Eu já citei essa passagem aqui. Disse também o Senhor, Jesus falando para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Só uma observação aqui, amados, os irmãos devem saber. Esse cirandar, tem até uma canção aí na ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Não tem nada a ver com essa canção. Esse cirandar o trigo é moer o trigo. É cirandar, é ir moendo o trigo. Foi o que Satanás queria fazer com Pedro. E Jesus advertiu a ele em relação a isso. Cuidado. Tu, quando se converteres, confirma teus irmãos. Porque Pedro estava andando com Jesus, mas estava oscilando. Amém? E essas rochas, solo pedregoso, né, também pode significar os próprios impedimentos que nós colocamos para receber a mensagem de Jesus, para receber totalmente Jesus. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais. É aquilo que nós não queremos largar. Aquilo que nós não queremos abrir mão. São as outras coisas que ocupam nossas vidas, nossas mentes, e acabam, infelizmente, se transformando em ídolos que nos afastam do verdadeiro Evangelho de Cristo. Tem uma palavra fundamental para, além de tudo que nós estamos falando, para os irmãos, é cuidado. Não deixe que outros ídolos tomem o lugar
do Evangelho de Cristo. Se tiver que abrir mão de algo que você gosta muito, por amor a Cristo, abra. Amém? Isso é para a igreja e para o pastor também. Costumo sempre falar, na espada que corta lá, corta cá. Para nós ficarmos atentos. Algumas autoridades na época de Jesus até creram nele, mas ficaram com medo de confessar, com medo dos fariseus. Coloca para a gente, Júnior. João 12, 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem um exemplo muito conhecido, os irmãos já devem ter ouvido muito. Nicodemos. Nicodemos, ele estava crendo em Jesus, mas por medo de ser criticado, ele foi procurar Jesus à noite. Coloca para a gente, João 3, 1, 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite, foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos sabia disso, ele tinha essa certeza, mas com medo o que vão falar de mim, eu sou um príncipe da sinagoga. Aí foi à noite conversar com Jesus. Essas pessoas, elas estavam presas aos seus tesouros pessoais. E quando temos esse tipo de sentimento, são como entulhos que nós carregamos. É uma mala de peso que nós carregamos, que nós consideramos mais importante que o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele nos orientou a deixarmos essas coisas para trás. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecemos das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando de deixar as coisas para trás. Aquelas coisas que não edificam. E antes dessa passagem, Paulo ele fala que ele foi fariseu, foi perseguidor da igreja, irrepreensível perante a lei, mas que deixou tudo por Cristo. Perdão, mas quando eu meditava um pouquinho mais nessa palavra, Deus foi me mostrando que quanta pedra eu ainda tenho que largar para me apresentar como um obreiro aprovado perante o Senhor. Amém? Quantas coisas nós devemos deixar para trás para realmente nos apresentarmos aprovados perante o Senhor. Como está descrito lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E eu convido a igreja, convido a quem estiver me ouvindo, para nós fazermos isso todos os dias. Olharmos para o nosso coração e ver quantas pedras nós precisamos retirar para que possamos crescer em Cristo Jesus. Amém ou não amém? E Jesus, continuando, ele fala do solo espinhoso, solo de espinhos. Esse solo está dividido entre a boa semente
e os espinhos de ervas daninhas ao redor dele. Não há um comprometimento total com a palavra que foi recebida. A pessoa escutou a mensagem, mas dá ouvido aos seus próprios interesses e paixões momentâneas. Não permite que a semente cresça, e a semente tenta se desenvolver, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações. E muitos ainda dão a desculpa. Deus entende. Deus entende, Deus é misericordioso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Para a semente crescer. Esse solo espinhoso, ele é semelhante ao solo pedregoso. Ele não é favorável para o crescimento da semente. O solo rochoso, há pedras demais sendo carregadas. São as questões internas do solo rochoso. Essas questões que nós não queremos deixar para trás, como eu falei, não queremos abrir mão. E impede que a raiz, que é a palavra de Deus, da palavra de Deus, possa se aprofundar. Enquanto que o solo espinhoso são os problemas externos. Esses problemas que nos afetam, as circunstâncias, os contratempos, que se nós deixarmos, ele impede de frutificar. São os contratempos que acontecem. A semente está querendo brotar, mas vem um monte de situação e você acaba deixando de ouvir a palavra de Deus. Esses espinhos são as preocupações e as ambições da vida. Ele impede o evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o potencial que deveria atingir e transformar nossas vidas. Ela está sempre abafada por outras vozes. As vozes do Egito. Como aquele povo hebreu que passou 430 anos como escravos. Eles receberam a promessa de Deus de liberdade, uma terra abundante, testemunharam os milagres e maravilhas de Deus, mas no primeiro contratempo, fraquejaram, dando ouvidos aos desejos do passado. Coloca para a gente Êxodo 11, 12, bem conhecido, né? O povo falando para Moisés, disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando eles estavam na beira do Mar Vermelho e os egípcios vindo atrás deles, no primeiro contratempo, e Deus já tinha feito um monte de maravilhas lá no passado, as 10 pragas do Egito, poupando o povo hebreu. Deus mostrou, e mais uma vez, Deus mostra o seu poder abrindo o Mar Vermelho, livrando do faraó. Mas lá na frente, quando eles não tiveram nada para comer, Êxodo 16, 3, não precisa nem colocar, Júnior. Eles começaram a murmurar novamente. Mas não temos nada para comer. O povo vem para murmurar, né? Mas se nós pararmos para pensar bem, quantas vezes nós também não fazemos isso? Esquecemos com facilidade das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Basta vir um contratempo e tudo aquilo que Deus fez acaba ficando de lado. Mas como Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Perdoe o pastor se o pastor tiver errado o profeta, mas a palavra é essa. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que nós possamos sempre trazer à memória as maravilhas que Deus já fez por nós. E se estamos passando por um contratempo hoje, Deus vai estar conosco hoje. Amém ou não amém? Porque se nós deixarmos esse solo espinhoso crescer, ele vai sufocar a nossa fé. E o inimigo de nossas almas sempre vai se aproveitar das situações para nos enfraquecer, tentando colocar dúvidas em nossos corações. Um exemplo bem marcante, eu já falei isso aqui. Jesus, quando foi tentado no deserto, no momento de fraqueza, porque estava com fome. O inimigo veio, o diabo veio. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Só que antes, quando Jesus foi batizado no Jordão, veio uma voz do céu, Deus falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus dando esse testemunho, falando que Jesus era o filho. Mas lá no deserto, quando Jesus estava com fome, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pães, querendo colocar dúvidas no coração de Jesus. Mas o que Jesus faz? Responde com a palavra. Amém? O ensinamento para cada um de nós. Quando esses espinhos vierem, quiserem vir sobre nossas vidas, responda com a palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus, que ela vai te sustentar. Amém? Mas quantas vezes nós recebemos uma palavra de vitória e logo depois vem um espinho do inimigo de nossas almas querendo minar tudo aquilo que nós ouvimos. Eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos que ouviram uma palavra abençoada, palavra abençoada, né? Mas que tocou bastante o seu coração. Aí quando você sai da igreja, vem uma situação para tentar te desviar. Já aconteceu isso com os irmãos? São os espinhos que o inimigo de nossas almas quer colocar em nossos corações. Mas quando isso acontecer, responda com a palavra. Amém? Devemos falar como Jesus fez. Devemos nos firmar na palavra, porque do contrário nós iremos fraquejar, a semente não vai germinar e nós iremos tropeçar. Tem um provérbio chinês que alguns atribuem, bem parecido a Martim Lutero, que diz que você não pode impedir que os pássaros da tristeza sobrevoem sua cabeça, mas pode sim impedir que ele faça seus ninhos do seu cabelo. Amém? Você não pode impedir que os pensamentos venham, que a tristeza venha, que as tentações venham, mas você pode se firmar na palavra e impedir que esses pensamentos, a tristeza, essas tentações te dominem. Amém? Os pensamentos vêm, mas se firma na palavra, como Jesus fez. Amém? E por fim, mas não menos importante, Jesus fala do solo fértil. Esse solo fértil é o tipo de solo que a boa semente, que é a palavra, ela é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e com fé. Nessas pessoas o evangelho ele é bem incorporado. Ele pode crescer, produzir e dar muitos frutos. Esse tipo de solo, as pessoas ouvem a palavra de Deus,
compreendem pela fé e produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente que foi recebida, comunicando a outros essa mensagem de Cristo. Ela não guarda só para ela, ela multiplica. A palavra ela preenche tanto a vida dessa pessoa que ela se alastra na vida dos outros, espalhando a semente. O homem faz a sua parte, que é aceitar. Mas o mérito vem de Deus, a fonte de vida, que faz essa semente brotar e se espalhar. Amém? Jesus é a palavra eterna, que dá o crescimento e faz frutificar a todos que o recebem verdadeiramente. Nesse tipo de solo, as pessoas estão abertas para ouvir e não estão presas às suas doutrinas humanas. Elas se alimentam da palavra da verdade e praticam. É como a exortação na carta de Tiago. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Tiago 1, 22 ao 24. Tiago falando. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu como era. Ou seja, se você ouve, mas não pratica aquilo que ouviu, não cumpre aquilo que ouviu, as coisas vão ficar estagnadas, vão ficar no campo da teoria. E é provável que a pessoa passe a vida toda somente vendo um milagre na vida do outro. Tem pessoas que, amém, que é um testemunho, né? Mas elas falam isso. Ah, ontem eu ouvi um testemunho. Ontem um testemunho foi tremendo na vida do outro. Mas não está acontecendo, pelo menos naquele momento, na vida da pessoa. Talvez ela precise praticar mais aquilo que ela ouve da palavra de Deus. Quem está entendendo? Quando você não pratica, como está em Jó, você conhece Deus de ouvir falar. Mas quando você começa a praticar, você ouvirá. Coloca para a gente, Júnior. Eu acho que eu não coloquei para você. Jó 42, 5. Bem conhecido, né? Algumas versões está. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Algumas versões está assim. Nessa versão está um pouco diferente. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Ele só conhecia. Agora ele vive. Que nós possamos conhecer a palavra de Deus e viver essa palavra de Deus em nossas vidas. Quem está entendendo? Amém? Antes de nós concluirmos, eu tenho uma pergunta para a igreja e uma pergunta para o pastor. Como é que está o solo do teu coração hoje? Será que você ouviu e compreendeu a mensagem da salvação de Jesus Cristo? E se você ouviu e compreendeu, assuma um compromisso real com Ele. Amém? Eu peço para a igreja falar para o pastor. Assuma um compromisso real com Deus. Pode falar. Amém? Eu recebo. E a igreja também assume um compromisso real com Deus. Amém? A sua vida, a nossa vida, né? Será inteiramente com Deus. E assim nós poderemos dar frutos do trabalho do Senhor Jesus, que morreu e deu vida a todos aqueles que creem. A mensagem de Deus, que por amor a cada um de nós, Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. João 3,16. Que nós possamos sempre estar com o coração nesse solo fértil, produzindo muitos frutos em nós e através de nós. Como diz a palavra, a 30, outro a 60 e outro a 100, para a glória do Senhor. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, igreja? Ô, papai, bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Deus provedor, Deus que nos deu essa palavra, que ela possa encontrar terreno fértil em nossos corações, para que possamos frutificar a tua semente, pregar a tua palavra a quem quer que seja, que ela possa crescer em nossos corações e que nós não venhamos só ouvir a tua palavra, mas praticar a tua palavra, Pai amado. Continua falando conosco em todo o tempo. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Antes de dar a bênção apostólica, hoje é comemorado o Dia das Mães. E o pastor fez uma lembrancinha a todas as mães. Singela, mas é de coração. Amém? O amor que reflete o sagrado. Há uma sabedoria sagrada nas mãos de uma mãe. Um toque que cura, uma oração que protege e um amor que reflete com perfeição o cuidado divino na terra. Mãe é uma palavra pequena que abriga o universo inteiro. Ela é a nossa primeira morada, nosso maior exemplo de resiliência e a prova viva de que o amor pode ser infinito. Em Isaías 66:13, o próprio Deus nos conforta dizendo: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu os consolarei. Essa promessa revela que o abraço materno pode ser uma pequena amostra do consolo do próprio Deus. Mais do que um título, ser mãe é um estado de entrega absoluta. Uma canção de niná que ecoa em nossas almas, em nosso coração, e nos sustenta mesmo nos dias de tempestade. Dia das Mães é todo dia. Mas neste dia, que é destinado oficialmente às mães, o reconhecimento de todos alcance o tamanho de sua dedicação. E que o coração de cada mãe seja preenchido com a mesma paz e luz que ela incansavelmente semeia na vida de seus filhos. Feliz Dia das Mães. Amém? Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.